Então, dando início à nossa segunda parte da aula. Agora eu vou falar sobre o que, pessoal? As placas tectônicas, a chamada teoria da deriva continental. O que é isso, Saulo? Vamos lá. Se você pegar um mapa mundi e você olhar o contorno da borda leste da América do Sul, será que isso não seria um encaixe com a borda oeste da África? Será que um dia não estavam conectados esses dois continentes? Ah, Saulo, é possível. É muito possível, tanto é que isso é aceito. Na realidade, isso passou a ser aceito porque teve o quê? Evidências. Primeiramente, com o Alfred Wegener. Ele começou a olhar o mapa mundi e começou a ter esse raciocínio. Ele começou a olhar e falou assim, não, pera um pouquinho. Eu estou olhando assim o contorno dos continentes, eu tenho a impressão de que um dia esses continentes estavam o quê? Conectados. E foi passando o tempo, eles começaram o quê? A se desmembrar, vamos falar dessa forma. Só que daí ele começou o quê? A buscar evidências. E aí, Saulo, ele teve sucesso nessas evidências? Teve, muito sucesso. Inclusive, quando a gente começa a analisar um tipo específico de planta, que o fóssil dessa planta, chamada de Glossopteris, ela foi encontrada em todos os continentes. Todos os continentes. Então, considerando que ela foi encontrada em todos os continentes, como que isso era possível? O fóssil não ia conseguir atravessar um oceano, por exemplo. Essa aula ia acabar sendo dissolvida pela água. Exatamente. Então, se foi encontrado em todos os continentes, realmente essa acaba sendo uma grande evidência, se não a maior delas. Mas não foi só isso que o Alfred Wegener encontrou. Ele encontrou outras evidências também que começou a provar que a sua teoria de que os continentes um dia estiveram juntos estava correta. Olha só. Então, vamos lá, pensando na teoria da deriva continental nessa nossa segunda parte da aula. As evidências. Então, vamos lá destacar algumas evidências do Alfred Wegener. Rochas da mesma idade e formação na América do Sul e na África. Mesma idade e mesma formação. Bem, considerando que elas têm a mesma idade, isso acaba sendo uma grande evidência? Sim, novamente. Seria possível essa rocha sair da África, atravessar o Atlântico e chegar na América do Sul? É meio difícil pensar, Saulo. Exatamente. Então, se foram encontradas rochas da mesma datação, bem como formação, dá a entender que realmente um dia a América do Sul estava o quê? Conectada ao continente africano. Depois, outra evidência. A composição rochosa da Serra do Cabo na África do Sul é a mesma da Sierra de la Ventana na Argentina. A mesma composição rochosa. África do Sul, Argentina. Distância significativa. Tem um oceano entre essas regiões. Saulo, realmente, você está falando da mesma composição rochosa, isso acaba sendo uma outra evidência de que realmente a América do Sul estava o quê? Conectada com o continente africano. Tem mais, Saulo? Tem mais evidência. Vamos lá. A litologia. O que é a litologia? Mesmo, pessoal, que eu acabei de comentar com vocês, a chamada litosfera. Saulo, você falou, eu leio lito, eu preciso pensar em rocha. Exatamente. Então, é o estudo da rocha. A litologia do Planalto da Costa do Marfim, na África, é igual ao Planalto Central do Brasil. Nossa, então tem a mesma rocha, Saulo? Sim. Estão percebendo que até agora as evidências do Alfred Wegener foram pautadas em rochas. Ele começou a fazer análise das rochas e começou a perceber o quanto tinha similaridade, comparando as que estão na América do Sul com as que estão localizadas aonde? Na África. Depois, fósseis de animais vegetais da mesma espécie encontrados na costa leste sul-americana e na costa ocidental africana, esse, no caso, conforme eu havia comentado com vocês. E lembrando que esse fóssil de Glossopteris que eu havia adiantado para vocês, ele não foi encontrado apenas na América do Sul e na África, ele foi encontrado em diversas partes, em todos os continentes, na realidade, o que corrobora com essa ideia do Wegener dizendo que realmente um dia estava o quê? Conectado. Depois, evidências de glaciação, 300 milhões de anos no Brasil, na África, na Austrália, na Índia e na Antártida. Na Antártida, falar em glaciação, tudo bem, isso é natural, até porque não muda na atualidade. Mas pensar em glaciação na Índia, na Austrália,
No Brasil, na África, nossa, Saulo, ficaria muito difícil, exato. Mas tem essas evidências, Saulo, no nosso país? Tem, pessoal. Tanto é que existe um parque bastante famoso chamado Parque da Rocha Motonê, localizado no interior paulista, que possui o quê? Essas evidências de glaciação. Então foram feitos estudos por geólogos, começaram a perceber que ali tinha uma prova de que realmente houve um processo de glaciação. E o Alfred Wegener corroborou com isso. Ele já dizia, falou assim, imagina, pensando em glaciação, a gente está acostumado só com os polos no planeta, mas quando a gente começa a analisar em diversos locais do mundo, isso já tinha acontecido e ele tinha razão. Depois, o que faz com que tenha essa prova dessa conexão entre os continentes. Depósito de carvão mineral na Groenlândia. Aí você está se perguntando, Saulo, o que tem a ver depósito de carvão mineral na Groenlândia? Então, vamos lá raciocinar. Qual que é a localização da Groenlândia? Ah, Saulo, a Groenlândia está lá no Polo Norte. Exatamente. Lembrando que a Groenlândia, eu deixei bastante evidente ela quando eu estava falando sobre a projeção de Mercator, na aula 00. Ah, essa você falou, você bate o olho na projeção de Mercator, você visualiza a Groenlândia gigantesca, até maior do que o do Brasil, você já sabe que é a projeção de Mercator. Exatamente. Então, vamos lá. Pensando na Groenlândia, ela está numa latitude o quê? Muito elevada, está lá no Polo Norte. E foi encontrado depósito de carvão mineral. Aí vem a pergunta, o que isso tem a ver, Saulo? A questão é como se forma um carvão mineral? Ah, Saulo, o carvão mineral é formado pelo depósito, soterramento de florestas, que fica ali soterrado, que sofre grande pressão, grande temperatura ao longo de milhões de anos e tem como sua formação o carvão mineral. Exatamente. Considerando a Groenlândia, é possível ter uma quantidade tão grande assim de árvores na Groenlândia? Ah, não, Saulo. Exatamente. Então, quer dizer que a Groenlândia, aonde ela se encontra na atualidade, em alta latitude, houve um período que ela estava o quê? Ela estava mais perto da linha do Equador. Estando mais perto da linha do Equador, tem o quê? Essa possibilidade de ter uma quantidade maior de árvores, que elas acabaram sendo soterradas, sofrendo essa pressão e temperatura, e o resultado disso foi o quê? A formação de carvão mineral. E isso foi uma outra evidência apontada pelo Wegener. Olha só. Então, o que nós temos? Essa chamada deriva dos continentes. Como foi esse processo de acordo com o Wegener? Bem, então, primeiro é a chamada Pangeia. Pan vem a ideia do quê? De todo. Ah, essa aula já ouviu falar nos jogos pan-americanos, significa que as Américas, assim chamadas, né? América do Norte, Central e do Sul, acabam participando. Exato. Então, falar em Pangeia, eu vou pensar no continente único, uma única massa continental. É importante lembrar que, nesse caso que nós estamos vendo aí, no período permiano de 225 milhões de anos, ah, Saulo, eu já ouvi falar nesses períodos aí, você vai comentar isso depois? Vou, pessoal, a hora que eu vou falar sobre o tempo geológico, vou falar sobre isso, Permiano, Triássico, Jurássico, e assim por diante. Então, pensando nessa Pangeia, tinha uma massa continental única e tinha o quê? Um oceano único. O oceano único era conhecido como o quê? Pantalassa, e era esse o nome que recebia. Depois, essa Pangeia, ela foi o quê? Foi fragmentada. Olha só na imagem da direita, que está no meio, em cima, no Triássico, em 200 milhões de anos. Ah, essa aula eu leio Triássico, Jurássico, Cretáceo, eu já penso em dinossauro. Está correto. É justamente o período quando esses répteis gigantescos dominavam o nosso planeta. Então, quando a gente começa a analisar a Pangeia, ela teve essa fragmentação, o que? Em Laurásia e Gondwana, conforme a gente está visualizando aí na imagem. Ah, essa aula, estou percebendo aí que a Gondwana é composta pela América do Sul, composta pela África, pela Índia, pela Antártida, até pela Austrália. Exatamente isso que a imagem estava mostrando para a gente. Depois, no período Jurássico, teve uma divisão maior, no Cretáceo, a divisão maior ainda, até chegar na atualidade, conforme nós estamos visualizando. Nossa, Saulo, mas leva muito tempo essa fragmentação, é uma quantidade enorme, exato, tanto é que nem os nossos tetranetos, nem sei se existe essa palavra, mas vamos pensar dessa forma, nem os nossos tetranetos vão ver qualquer tipo de alteração, porque estou falando de milhões de anos, realmente é algo que não tem como perceber.
Aí você pode estar se perguntando, Saulo, você está mostrando para a gente aí então que tinha uma massa continental e foi passando o tempo, ela foi o quê? Se fragmentando. Continua essa fragmentação? Continua esse afastamento entre as massas continentais? Continua, pessoal. Ainda continua? Continua. Tanto é que quando a gente analisa a América do Sul e África, por exemplo, elas estão o quê? Se afastando. A quantidade é o quê? É muito pequena. Ah, mas muito pequena quanto, Saulo? Cerca de 10 centímetros por ano. Nossa, então não é nada. Exatamente, uma quantidade de quê? Muito pequena. Mas quando a gente coloca esses 10 centímetros ao longo de milhões de anos, realmente aí a gente começa a perceber o quê? Uma quantidade maior desse deslocamento. É por isso que realmente não tem nem como perceber o quanto vai acabar sendo deslocado. Então, uma quantidade bem pequena mesmo. Aí você pode estar se perguntando, Saulo, entendi que começou a fazer com que tivesse essa separação dos continentes, vamos falar dessa forma, essa chamada teoria da deriva continental. E é importante lembrar que essa chamada teoria da deriva continental foi apresentada pelo Wegener e, infelizmente, ele foi ridicularizado pela comunidade científica. Você está brincando, Saulo? Não. Ele tinha provas, mas ele acabou sendo ridicularizado. Só que foi passando o tempo, a comunidade científica começou a perceber que não, que ele tinha razão naquilo. Aí acabou colocando o nome da teoria da tectônica de placas, e não da chamada teoria da deriva continental. É apenas uma questão de nomenclatura. Então, a deriva continental ficou com o Wegener, mas essa chamada teoria da tectônica de placas foi quando isso realmente foi ratificado pela comunidade científica e perceberam que realmente houve um período que o nosso continente era um só, assim chamada de Pangeia. Aí então vamos ver, pessoal, como que isso acontecia, como que esse deslocamento dessas placas começaram a ocorrer. Do nada, um continente está ali, junto, ele começa a separar. O que é o responsável por fazer com que comece essa separação? Olha só. Aí nós temos as chamadas correntes de convecção, também conhecidas como corrente convectiva. Bem, na nossa primeira parte da aula, eu comentei com vocês sobre as camadas do interior do nosso planeta. Lembra que eu falei? Aquilo que está na crosta tem uma temperatura mais baixa quando comparado com o que está no núcleo. Saulo, quanto maior a profundidade, maior a temperatura. Exato, diretamente o que? Proporcional. Então vamos lá. O que são essas correntes de convecção, correntes convectivas? Novamente, considerando o interior do nosso planeta, pessoal, é algo que algo teórico. Apesar de ser teórico, a comunidade científica aceita. Então, o que acontece no interior do nosso planeta para fazer com que tenha esse deslocamento das massas continentais? Vamos lá entender. Bem, considerando que o núcleo é o local mais quente do interior do nosso planeta, qual é a dinâmica que o que é mais quente possui? É a dinâmica do que? De expansão. E se a gente for parar para pensar, dá para fazer uma analogia analisando climatologia. Verdade, Saulo? Opa, comentei com vocês. Se o ar ele é mais quente, a tendência do ar é o quê? É subir. Se o ar é mais frio, a tendência é o quê? É descer. E esse raciocínio a gente leva para o interior do nosso planeta, até porque é exatamente isso que acontece, teoricamente falando. Então, mais próximo possível no núcleo, a temperatura é mais alta. Se a temperatura é mais alta, vai fazer com que o que está no manto tenha uma dinâmica de se deslocar para onde? Para cima. Só que a partir do núcleo, do manto, passando pelo manto, lembrando que o manto é o que tem a maior massa no nosso planeta, ele começa a ter o quê? A ascensão, subir, por quê? Porque a temperatura é alta. Mas, à medida que esse manto vai chegando perto da crosta continental, o que acontece com a temperatura na crosta continental? Ela é mais baixa quando comparado com o núcleo. Então, a tendência desse movimento que faz, o que é? Descer o que está no manto. Então, é como se existisse uma circulação. Sobe porque está quente, chega perto da crosta terrestre, desce. Aí sobe, desce, sobe, desce. Esse sobe e desce, pessoal, é uma engrenagem. Como se fosse uma engrenagem. Essa engrenagem que é responsável por fazer com que comece a ter uma movimentação continental. E a gente vai perceber que essa movimentação continental ela é dividida em placas tectônicas que eu vou mostrar para você no nosso próximo capítulo dessa aula. Então, vamos começar a perceber que essas placas tectônicas é a mesma coisa que eu pensar em uma bola de vôlei, por exemplo. A bola de vôlei ela tem o que? Diversos gomos. Eu pensar então que cada um desses gomos representam uma placa tectônica que acaba o que? Se deslocando no nosso planeta. Enfim, então considerando esse fato que nós temos,
ou seja, essa quantidade de deslocamento, isso deve-se a essas correntes de convecção convectiva, que são essas engrenagens que eu estou comentando com vocês. Temperatura mais alta se eleva, depois chegou a uma temperatura mais baixa, cai, sobe e desce, isso vai fazer com que comece a se movimentar. E essa movimentação, pessoal, é de diferentes formas. Pode acontecer de uma se afastar da outra, uma se aproximar da outra, uma transcorrer pela outra e assim por diante. Olha só. Então, pensando nessa dinâmica que eu comentei com vocês, é isso que a gente visualiza. Então, essas chamadas correntes de convecção ou corrente convectiva, tanto faz, tá, pessoal? Então, conforme eu comentei, quanto mais no interior do nosso planeta a temperatura é mais alta, a tendência é o quê? É ascender. À medida que vai chegando perto da litosfera, vai acontecer o quê? Vai descer. Esse sobe, desce, acaba tendo essa movimentação em diferentes direções quando a gente começa a analisar as placas tectônicas. Então, pessoal, essa foi a nossa segunda parte da aula que eu comentei com vocês sobre essa dinâmica. O fato de ter toda essa movimentação, pensando na deriva continental, as placas tectônicas, e também pensando como que houve esse deslocamento, se um dia o nosso planeta era uma única massa continental, foi passando os anos, começou a ter essa fragmentação que a gente conhece. Então, vamos continuar.